Bom, nessa segunda etapa, estarei abordando alguns argumentos que são levantados por céticos, às vezes de maneira honesta e às vezes de maneira meramente questionadora. Muitas dessas pessoas não estão interessadas em conhecer a verdade acerca de Deus e criam alguns argumentos que emperrem o seu entendimento a respeito desse ser de Deus. Um dos argumentos que eles usam é o chamado sofisma da rocha. Sofisma é um argumento que aparentemente tem sentido, mas ele é baseado em premissas verdadeiras, mas chega a uma conclusão não verossímil. O sofisma da rocha faz o seguinte questionamento: se Deus é onipotente, ou seja, pode todas as coisas, a pergunta é: ele pode criar uma pedra que ele não possa levantar? Se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra que ele não possa levantar? Essa pergunta não tem uma resposta lógica, porque ela não é baseada ela não é uma pergunta lógica, e não podemos responder de maneira lógica algo que não tem lógica em sua base argumentativa. Deus, ele é onipotente. Não há nada que Deus não possa criar. Ele pode criar tudo, ou seja, ele pode criar uma pedra que ele não possa levantar. Mas isso não quer dizer que ele não seja onipotente. Por quê? Porque ele não criou a pedra ainda. Então Deus permanece sendo onipotente. Deus deixaria de ser onipotente caso ele escolhesse criar uma pedra que ele não possa levantar, que ele não tivesse poder para levantar. Mas para que Deus criasse uma pedra que ele não tivesse poder para levantar, ele teria que abrir mão da sua onipotência. Ele criaria pedra, porque ele pode todas as coisas, mas seguidamente ele não poderia mais levantar a pedra. Então ele deveria abrir mão da sua onipotência para que ele pudesse atender esse questionamento. Mas acontece que Deus, ele também é imutável. Ele não muda com o tempo nem com as circunstâncias. Portanto, Deus, ele não vai mudar, ele não vai deixar de ser onipotente para criar uma pedra que ele não possa levantar. Se você for analisar a essência desse questionamento, ele é completamente ilógico, porque, como disse C.S. Lewis, podemos atribuir milagres e coisas maravilhosas a Deus, mas não tolices. Quando eu debati essa questão em uma comunidade no Orkut de debates entre ateus e teístas, eu fiz o seguinte questionamento para o meu opositor: você poderia tirar a foto da sua bunda, das suas nádegas e colocar aqui no Orkut para todo mundo ver? E esse rapaz, esse debatedor, ele sumiu. Ele não veio com a resposta. Por quê? Porque ele sabe que é algo ilógico, é algo sem sentido. Não há motivo algum de você fazer tamanho desatino. Então, Deus, ele pode criar uma pedra que ele não possa levantar. Isso não quer dizer que ele fará. Portanto, ele permanece sendo onipotente. Então, esse é um exemplo dos questionamentos que são levantados contra Deus, que têm se demonstrado irracionais e que, se você for analisar à luz da lógica, não tem sentido algum e não existe argumento lógico contra a existência de Deus. Um outro argumento que se levanta contra Deus é a respeito eles questionam a sua bondade. Ou seja, se Deus, ele é bom, por que há tanta maldade no mundo? Por que ele permite a maldade no mundo? Então, os céticos criaram esse sofisma, que é: Deus não poderia ser bom, onipotente e onisciente ao mesmo tempo, pois essas características entrariam em contradição. Por quê? Porque se Deus fosse onipotente e onisciente, ele não poderia ser bondoso. Por quê? Se ele fosse onipotente, ele poderia acabar com o mal no mundo. Se ele fosse onisciente, ele teria consciência de todo o mal que existe no mundo. Mas ele é onisciente, sabe de todo o mal no mundo. Ele é onipotente, pode acabar com todo o mal no mundo, mas mesmo assim não faz. Portanto, ele não é bondoso. O segundo questionamento é que ele pode ser onisciente, pode ser benevolente, mas não pode ser onipotente ao mesmo tempo, porque se ele é onisciente, ele tem conhecimento de todo o mal no mundo. Se ele é benevolente, ele sabe e quer acabar com o mal no mundo, mas ele não é onipotente. A terceira posição é: ele pode ser onipotente
ele pode ser bondoso ou benevolente, mas não é onisciente, porque ele é onipotente, ele pode acabar com todo o mal no mundo. Ele é bondoso, ele quer terminar com o mal no mundo, mas ele não é onisciente, porque ele não conhece onde o mal está em todo lugar no mundo. Portanto, eles levantam esse questionamento e dizem que essas três características não podem andar juntas ao mesmo tempo no que se refere à existência de Deus, pois elas estariam em contradição. Mas é um problema muito fácil de ser solucionado, porque Deus, ele é onipotente, pode acabar com o mal no mundo, ele é bom, ele deseja que o mal se extingua no mundo, e ele é onisciente, ele sabe onde o mal se localiza em todo lugar do mundo, mas ele não faz mesmo assim. Por quê? Porque Deus, ele criou o mal, mas ele não consumou o mal. Ele poderia acabar com o mal, mas ele não faz, porque para acabar com o mal, ele teria que extinguir os consumadores do mal. Portanto, ele é bondoso para dar tempo que essas pessoas se arrependam, né, do mal praticado. Então, ele é onipotente, ele pode acabar. Ele é onisciente, ele sabe onde o mal está no mundo, e ele é bondoso, ele quer acabar. Mas ele não faz porque ele é misericordioso e longânimo por dar tempo a essas pessoas de se arrependerem. Então, chegará um dia que Deus vai pôr fim em todo o mal, vai fazer vingar a sua justiça e vai mostrar que ele é Deus acima de todas as coisas.